Olá, ouvintes do podcast ABcast da Aquaculture Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Peixe é o Meu Negócio. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o César Calzavara. Quando a gente pensa em atum no Brasil, logo já vem o nome dele na nossa cabeça. E você deve estar se perguntando, mas a gente trabalha com aquicultura, a gente não trabalha com pesca. Eu tenho certeza que a gente vai aprender juntos muita coisa sobre qualidade do pescado com o César. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado de estar aqui. É muito bom, eu sempre falo isso, é muito bom a gente poder falar do que a gente faz e do que a gente gosta, né? A oportunidade é muito legal e, estou sempre à disposição, né? Então, você sabe que a gente está aqui para isso. Então, tá certo. Eu já te conheço, já tive o privilégio de conversar com você, te conheci no Seafood Latin America, mas provavelmente algumas das pessoas que estão nos ouvindo não te conhecem. Então, quem que é o César Calzavara? Bem, César Calzavara é médico veterinário que entrou na área de pescado vai fazer 18 anos, vou ficar de maior já. E, na verdade, foi por acaso, né? Eu entrei nessa parte de pescado, por um acaso não, mas eu me peguei bem nisso, mas antes eu era cirurgião, né? Cirurgião de pequenos animais. Então, eu acabei que fui para a área de pescado, hoje sou mestre em recursos pesqueiros e aquicultura, estou fazendo doutorado com qualidade de pescado também, e, sou classificador de atuns, trabalho com outros tipos de pescado também. Meu foco sempre foi muito atum, mas uma coisa que eu falo sempre é que o atum é tão complicado que quem entende de atum acaba sendo até mais fácil você trabalhar com os outros peixes. Mas é isso. Resumindo tudo, eu sou um apaixonado por pescado, né? Então, se não tivesse essa paixão, não teria nada disso. Eu não teria feito nada disso que eu fiz na minha vida até agora. Tem muita gente que segue a gente, entra em contato, que é médico veterinário. Qual que é o teu ponto de vista? Surgiu essa pergunta aqui agora. Qual que é o teu ponto de vista em relação à atuação do médico veterinário na aquicultura, na pesca, César? Eu vejo muito o médico veterinário, ele trabalhar muito dentro da indústria, sabe? Principalmente na pesca, né? Quando a gente está falando de pesca, o médico veterinário, ele está muito na indústria e pouco nos barcos. Então, eu vejo muito poucos veterinários nos barcos, entendendo de pesca, entendendo como é o manuseio a bordo, embarcando para vendo como é a realidade. No caso de aquicultura, a gente também tem muitos veterinários na indústria, mas a gente também tem veterinários na tratativa com os peixes diretamente na aquicultura, por conta de medicação e doenças e esse tipo de coisa. Mas eu acho importantíssimo a presença do médico veterinário nesse meio, nesse mundo, que tem poucos veterinários, né? E eu acho sempre que é uma soma, né? O veterinário não sabe de tudo, o engenheiro de pesca não sabe de tudo, o engenheiro de aquicultura não sabe de tudo. Então, são todos meus colegas de profissão. Eu vejo que todo mundo trabalha com peixe e todo mundo está junto aí nessa luta. Eu particularmente acho que o papel do médico veterinário é essencial, né? Você fala da pesca, eu vou puxar a sardinha aqui para a aquicultura. É essencial. Eu não vejo futuro, né, de todas das questões que estão vindo aí, que já estão aqui, de bem-estar animal, de abate humanitário, a gente vai falar um pouco mais, sem um médico veterinário. E até a questão de prevenção de doenças, a questão de boas práticas de produção. É como Isso. você falou, né? Eu sou oceanógrafa, mas aí eu trabalhava com uma médica veterinária, já era outro olhar, e era como se esse conhecimento acabasse somando e reverberando ali na beira do viveiro. Eu acredito assim que existe, e para o bom profissional, né, César, sempre vai ter oportunidade de trabalho. Isso, é aquela coisa, né? Não adianta ficar brigando por trabalho. Na verdade, eu sempre falo que trabalho tem muito. Às vezes, emprego não tanto, mas trabalho tem muito. Então, a gente trabalhar fazendo o melhor que a gente pode e tendo humildade para poder aprender com os outros, isso eu acho que isso aí é o mais importante, né? Ninguém sabe de tudo
E principalmente nessa área de pescado, todo dia a gente aprende e todo dia a gente desdiz o que a gente dizia antes. Então acontece muito isso também. Certo. E hoje a gente está para aprender aqui um pouquinho contigo sobre o que você chama de 10 minutos de ouro para a qualidade dos peixes. O que seriam esses 10 minutos de ouro? Isso foi uma coisa que eu fui dar uma palestra na UFRN e era justamente sobre o manuseio a bordo de pescado. E assim, veio um insight e eu disse, pô, isso aqui são os 10 minutos de ouro, realmente, os 10 minutos de ouro para a qualidade do peixe. E esses 10 minutos são os 10 minutos que o peixe sai da água. Não só o peixe, né? O pescado sai da água. Então, esses 10 minutos são primordiais para a qualidade dele, não naquele momento específico, mas para a qualidade dele ao longo do tempo da vida de prateleira daquele pescado. Eu tinha na verdade, eu não entendia porque os pescadores eu não entendia porque eles não entendiam o que eu falava. Então, eu falava muito para os pescadores, olha, tem que fazer isso, faça esse tipo de coisa. E só quem pode fazer isso, no caso da pesca, é o pescador. Esses 10 minutos de ouro são os 10 minutos a partir que o peixe sai da água. Se é 10 minutos a partir que o peixe sai da água, só quem está lá é o pescador, no caso da pesca. No caso da aquicultura, não. Na despesca, você até consegue ter mais gente ali naquele local. Mas na pesca, só o pescador que faz. Então, eu não entendia por que eles não faziam isso e não entendiam por que eu estava pedindo para fazer aquele tipo de coisa. E teve uma vez que eu fui para uma pesca lá em Alagoas, uma pesca artesanal, fui acompanhar lá um pescador artesanal de rede de espera, e ele tirou um peixe lá que já estava morto na rede, e ele falou assim, esse peixe está bem fresquinho e tal, e eu via que o peixe não estava essas coisas todas, na minha visão, né? Mas na visão dele estava muito fresco. Por quê? Porque ele ia comer aquele peixe assim que ele chegasse em terra, na casa dele. E a gente vai vendo outros pescadores, muitos dos pescadores, eles comem o peixe a bordo mesmo, ou então faz aquela farofa, aquele pirão, né? O pessoal chama de pirão, que eles fazem o peixe a bordo, e eles também comem em casa o peixe mais fresco possível, o peixe que acabou de ser pescado no primeiro dia ou no segundo dia. A gente que come peixe depois de 10 dias, 15 dias, meses que o peixe foi congelado, por exemplo. Então, o pescador não entendia esse tipo de ação que precisava ser feita, porque ele sempre come o peixe melhor. Então, eu precisei entender isso para poder chegar para o pescador e dizer, olha, não é o peixe que você come, porque o peixe que você come não vai fazer tanta diferença esse manuseio diferenciado. Mas o peixe que eu como depois de 10 dias, de 15 dias, às vezes, por exemplo, num barco atuneiro, que passa 20 dias no mar, é fundamental ser feito um manuseio correto, que é justamente o que eu chamo de 10 minutos de ouro da qualidade do pescado. E o que seria feito ou indicado para ter essa qualidade lá no tempo de prateleira, quando chega esse pescado na mesa do consumidor? Pronto, tem algumas etapas que a gente, estudando até manipulação de peixes pelos japoneses, que existe a técnica de ikejime, ou ikejime, eu nem sei como pronuncia bem, mas eu não sei muito japonês, enfim, que é uma técnica de insensibilização e abate do peixe. É importante a gente entender o seguinte, na pesca e na despesca da aquicultura, o peixe já se estressa bastante. Não tem como a gente diminuir, pode até diminuir um pouco, mas não dá para diminuir tanto o estresse na hora da pesca, a briga com o peixe na hora da pesca. Dependendo da técnica, da arte de pesca, vai ser uma coisa diferente. Mas o peixe já sobe a bordo, já sai da água um pouco estressado. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa sensibilizar ele o mais rápido possível. Então, é fazer com que ele pare de ter consciência. Claro que o peixe não tem essa consciência que a gente tem, mas a gente precisa fazer com que ele não sinta mais nada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer
um dano cerebral no peixe. O ideal é que seja feito dessa maneira. Um dano cerebral no peixe, certo? A gente pode fazer de duas formas, basicamente, com a perfuração direta no crânio ou até com a pancada na cabeça, né? Com a percussão cerebral, com a pancada na cabeça, para a gente ter um dano cerebral no peixe e ele parar de sentir. Ou então, realmente, o furo. Existe também a eletronarcose, que pode fazer um choque também no peixe, que também faz a sensibilização. Isso vai fazer com que o peixe pare de sentir. Ele não vai ter mais o estresse de estar sentindo alguma coisa e ter que se debater e tal. Depois dessa etapa de insensibilização, a gente precisa fazer a sangria do peixe, que é onde ele vai morrer realmente. Então, se faz um corte nos grandes vasos do peixe, dependendo da espécie, pode ter uma variação, por exemplo, no caso dos atuns, eu tenho que falar um pouco de atum, né? Mas no caso dos atuns, ele tem 2 grandes vasos que passam debaixo da nadadeira peitoral, que se faz o corte na lateral. Mas na maioria dos peixes, a gente faz um corte não no coração, né? A gente precisa fazer um corte nos grandes vasos que passam logo abaixo da coluna vertebral. Então, o coração bombeia o sangue que passa pelas guelras e vai ser distribuído pela uma artéria principal que passa ao longo da coluna vertebral, logo abaixo da coluna vertebral. Então, você utilizando uma faca, introduzindo no opérculo, né, na abertura ali das guelras, com a parte da lâmina para cima, né, para a cabeça do peixe, você faz esse corte aí e você corta esses grandes vasos. Uma próxima etapa... Pode falar, Fernanda. Não, pode falar, por favor. Uma próxima etapa é você fazer a destruição da medula do peixe, né? Eu estou falando tudo o ideal, né? Nem sempre consegue fazer tudo, mas a destruição da medula do peixe. Por que destruir a medula do peixe? O sistema nervoso central não é só o cérebro, né? A gente costuma entender que o sistema nervoso central é o cérebro que está dentro da cabeça e tal, mas o sistema nervoso central é o cérebro junto com a medula espinhal. Então, a medula que passa dentro da vértebra, da coluna vertebral, né, no canal medular pelas vértebras, ele faz parte do sistema nervoso central. E ele pode funcionar entre aspas, mas funcionar sem o cérebro estar funcionando. Então, ele continua lançando sinais nervosos para a musculatura. E o peixe pode ter espasmos musculares, pode até se debater, tem peixe que não para, né? Mesmo com morte cerebral já. E a gente precisa fazer essa destruição justamente para que parem os sinais nervosos para a musculatura, para que o músculo não, na verdade, as células musculares não percam energia desnecessariamente. A gente precisa que as células continuem vivas, né? O máximo possível, mesmo o peixe estando morto, mas as células têm que continuar vivas o máximo de tempo possível, porque aí a gente vai interferir no tempo aí de rigor mortis. Mas antes disso, de falar de rigor mortis, depois desse ponto, a gente precisa colocar o peixe na refrigeração. Precisa baixar a temperatura do peixe numa temperatura mais baixa possível. O ideal é próximo a zero, ou um pouquinho abaixo de zero. Como é que a gente consegue um pouco abaixo de zero? Com água salgada. No caso da pesca marinha, a gente consegue utilizar a própria água do mar, que já é salgada, junto com gelo. Então, a gente faz, o pessoal chama até de lama de gelo, né? Coloca bastante gelo. Eu costumo dizer para os pescadores, leve sempre um recipiente com gelo, e na hora que você pegar o primeiro peixe, você pega um balde de água do mar e joga ali dentro, e aí você vai colocar esse peixe já insensibilizado e já sangrado ali naquela água. E aí ele vai baixar a temperatura bem rapidamente, mais rápido do que se você colocasse diretamente no gelo, porque a troca de temperatura com a água é muito mais eficiente. E como é água salgada, a gente vai ter uma temperatura abaixo de zero, né? Então, a temperatura é em torno de -2 e tal. E por ser água salgada também, a gente não vai entrar água na carne do peixe por conta da questão osmótica. Então, às vezes, a gente não consegue fazer, por exemplo, a destruição da medula pelo mesmo buraco da cabeça. E aí o pessoal vai lá e corta a parte, a nadadeira caudal, né, próxima ali à nadadeira caudal, expõe ali a última vértebra, e aí com mais facilidade você vai ver 2 pontos. Você vai ver a vértebra,
você vai ver o disco intervertebral, que fica entre uma vértebra e outra, uma gelatininha, que não é a medula, certo? O pessoal costuma chamar de medula, mas não é a medula. E a gente vai ter na parte de baixo a principal artéria, que foi a que a gente cortou lá na frente para poder fazer a sangria, e a gente vai ter exatamente em cima da vértebra o canal medular com a medula branquinha. Então, a gente vai fazer a introdução de um instrumento ali, pode ser uma canaleta um fio de cobre, não, de inox, ou então até se for no caso de peixes bem grandes, no caso dos atuns até, o pessoal usa até nylon bem grosso, e aí você faz a destruição. Quando você faz essa destruição ali, com aquele corte caudal, a gente expõe a carne. E aí, se você coloca na água doce, você vai ter uma infiltração de água ali naquela musculatura, naquela carne do peixe ali, e você pode ter um prejuízo de qualidade ali nisso aí. Isso aí, resumidamente, é os 10 minutos de ouro que tem que ser feito assim que o peixe sobe. Não dá para fazer esses 10 minutos depois de meia hora, certo? Então, depois que o peixe já estava aqui e tal, dá para eu fazer isso? O peixe já morreu, não está mais batendo o coração, então não tem mais eficiência nisso aí. Os 10 minutos de ouro são os 10 minutos assim que o peixe sai da água. E esse processo todo está acostumado a fazer com atum. Os atuns, em média, só para as pessoas terem uma ideia, eles pesam quantos quilos, César? Olha, os atuns que a gente trabalha, que é da pesca de espinhel, a média de peso é de 45 quilos, isso peixe sem cabeça e sem víscera, né, que é o chamado HG. Então, ele vai dar aí um pouco mais de 50 quilos a média de tamanho do peixe. Mas, assim, é a média, né? Às vezes, dependendo da época do ano, a gente encontra peixe aí de 100, 120 quilos aí. São os monstros aí, são os atuns bem grandes. E eu até estava dando uma olhada nas tuas redes sociais, inclusive recomendo que sigam o César, além de ter receita, tem muita informação e essa linguagem fácil e acessível. Daria então para fazer esse processo dos 10 minutos de ouro para a qualidade da tilápia também, de 800 gramas, 600 gramas, tranquilamente? Dá para fazer, não sei se é tão tranquilo por conta do volume de peixes. Então, o volume de peixes, isso é sempre bom frisar, né? Então, o volume de peixe, você tirando muito peixe ao mesmo tempo, você não vai ter tempo de fazer uma coisa tão detalhada. Então, o que é que pode ser feito? O que é que eu recomendo? Dá para você selecionar alguns peixes para fazer isso, e você pode ter um peixe de linha A e um peixe de linha B. Então, o peixe de linha A foi o peixe que foi feito o ikejime, o processo dessa manipulação assim que o peixe saiu da água. Porque não adianta também a gente ficar dizendo faz isso, e não ser viável o que é para ser feito, né? Eu digo muito ao pescador, é muito fácil eu estar falando aqui em terra, com o pezinho aqui no chão, e tendo que o cara fazer tudo lá no mar. E para fazer essa técnica do ikejime, o ikejime, tem uma ferramenta específica? Ou a gente pode adaptar com outra ferramenta? Não, pode adaptar com a ferramenta. A dificuldade que a gente vai ter, por exemplo, dá para fazer até com a chave de fenda. Então, uma chave de fenda que você consiga perfurar o crânio do peixe aí para poder destruir o cérebro. Uma chave de fenda vai acabar enferrujando. Então, o ideal é que você pegue e dá para fazer num torneiro, ou então dá para comprar. Existe no mercado japonês isso tal, mas não é necessário. Então, você vai num torneiro e pede para ele fazer um espeto de inox para você, que você consiga perfurar. Agora, interessante é você entender que espécie você está trabalhando, porque a questão anatômica muda um pouco. Não a posição exata do cérebro. A posição exata do cérebro dos peixes é relativamente fácil de encontrar. Alguns peixes podem mudar um pouco, mas se você for ver, na maioria dos peixes, vai ter a abertura do opérculo e vai ter uma marcação, né, uma abertura falsa do opérculo. Tem duas. Tem uma que é verdadeira e tem outra que é uma abertura falsa do opérculo. Se a gente fizer uma linha
onde essas duas aberturas fossem juntar, basicamente é ali o cérebro do peixe. Só que existem algumas espécies de peixe que têm realmente o crânio muito duro. E a gente não vai conseguir furar, por exemplo, na parte frontal do peixe. E aí a gente vai ter que furar pela lateral. Tem alguns peixes que são anatomicamente impossível de você furar na parte frontal. Exemplo, o dourado do mar. O dourado do mar você não consegue, a cabeça dele é muito grande e fina. Então você não consegue furar pela parte frontal, você tem que furar pela parte lateral. E você furando pela parte lateral, você não consegue acessar a medula, fica muito mais difícil de acessar a medula. Aí você faz aquele corte lá na parte caudal para fazer a destruição da medula. Perfeito. Tu comentou ali sobre a questão de rigor mortis. Aí a gente vai para mais uma definição. O que é rigor mortis? Vamos lá. Rigor mortis. Todo animal, quando morre, ele depois de um tempo ele fica duro, né? E é justamente isso aí, esse rigor mortis. E o que é que está acontecendo ali? Se a gente falando bioquimicamente, é a transformação de músculo em carne. O músculo é uma coisa e a carne é outra. O músculo são células vivas que estão ali, e depois de um tempo, como eu falei, lembra que eu falei que o peixe está morto, mas as células vão. A gente tem que continuar com as células vivas. Então, as células estão vivas ali, elas vão tentar sobreviver de toda forma, não tem mais circulação sanguínea, não está mais chegando oxigênio, não está mais chegando energia, então elas utilizam o que elas têm próximo ali delas. Ou toda a reserva energética que está ali próximo, ali existe glicogênio, ATP e tal, então elas vão utilizar essa reserva energética para sobreviver. Quando as células começam a não ter mais energia, quando vai acabando toda essa reserva energética, as miofibrilas, né, que são as fibras musculares, as menores lá, que a gente vê só em microscópio, não é aquela fibra que a gente vê, mas aqui a gente vê microscopicamente, elas existem duas proteínas nessa miofibrila, que é a actina e a miosina. E essa actina e a miosina, elas deslizam uma sobre a outra para poder fazer a contração muscular. E isso gasta energia. É a contração muscular normal da gente. Então, a actina e a miosina faz esse tipo de contração e tipo de movimento. Quando não tem mais energia, quando o pH começa a alterar por conta do metabolismo celular sem anaeróbico, né, sem o oxigênio, então começa a mudar o pH, começa a gastar todo o glicogênio, tal, gastou o ATP. Então, a actina e a miosina, elas entram em contração e elas não têm mais energia para soltar. Quando entra em contração e não tem mais energia para soltar, entrou em rigor mortis. Então, toda a musculatura do organismo fica enrijecido, fica duro. E quando é que vai passar do rigor mortis? A gente vai ter um processo de enzimas proteolíticas, que já é um início de maturação, já é uma maturação, que não é quando isso aqui, a actina miosina vai soltar, não. É quando não existir mais. Porque juntou a actinomiosina, não solta mais, virou o complexo actomiosina, e isso aqui não vai soltar, ele vai quebrar, ele não vai existir mais. Então a gente vai ter uma quebra proteica pelas enzimas proteolíticas. Quando a gente tem a quebra proteica, a gente quebrou a proteína, quebrou o que estava fazendo enrijecimento, a gente tem o amolecimento da carne, que aí já é carne, deixou de ser músculo, não tem mais células vivas, a gente tem a transformação de músculo em carne, que é o processo, que é um processo de maturação, de quebra proteica. Aí eu já vou aproveitar e fazer a pergunta, acho que tem a ver com essa parte que o engenheiro de alimentos enviou. Ele disse que quando se fala em carne,
de aves, de suínos e de bovinos, fala-se em tipo de carne DFD, que é seco, escuro e duro, ou PSE, que é pálido, mole e exudativo, por conta da variação de pH. Ele gostaria de saber se isso também existe no pescado. Isso é interessante, é muito boa essa pergunta, porque a gente vê isso na prática. Como eu sou classificador de atuns, né, eu vejo muito atum, passa muito atum na minha mão, e atum é um peixe de carne vermelha, então tem uma semelhança muito grande com carne bovina, carne suína, e a gente vê algumas alterações desse tipo na carne do atum, de ou ela ficar mais esbranquiçada, ou ela ficar mais escurecida. Só que é o seguinte, não é um peixe de cultivo, né? É um peixe que está livre, então a gente não sabe o que estava acontecendo, a gente tem até uma ideia pela época do ano, mas a gente não sabe o que estava acontecendo com aquele indivíduo especificamente antes dele subir a bordo, não sabe se ele estava numa natação exaustiva, não sabe se ele estava se alimentando bem, não sabe se ele se estressou excessivamente durante a pesca, e é justamente isso, essas duas alterações são justamente de duas formas de estresse diferentes do pré-abate, né? Então, se a gente tem um estresse longo, por exemplo, de um bovino que não estava se alimentando bem, passou muito tempo sem se alimentar, ou então fez uma viagem num caminhão muito longa, tal, a gente vai ter um tipo de alteração. Se a gente pega um bovino que brigou muito na hora do abate, se estressou excessivamente na hora do abate, logo após o abate, a gente vai ter outro tipo de alteração. E a gente vê esse tipo de alteração em atum, né? No caso eu estou falando específico de atum, que é um peixe de carne vermelha, e a gente consegue ver essa variação, até porque a classificação do atum é uma classificação individual, né? A gente não classifica por lote. Então, cada peixe recebe uma nota, digamos assim, individualmente. Então, é muito característico, assim, a gente vê, dá para entender, por exemplo, se o peixe nadava muito, se o peixe nadava pouco, se o peixe está em fase de engorda ou fase está regredindo a gordura. Então, tem todo esse detalhamento na classificação do atum especificamente. Eu me recordo de uma vez que eu ouvi um filetador falando que ele achava que era uma variedade, uma raça, uma linhagem de tilápia. E ele notou que quando ele foi puxar a pele na hora de fazer o filé, a pele veio grudada. A pele veio grudada com muita carne. Ele acabou descartando muita carne ali daquele lote. E depois, posteriormente, eu fiquei sabendo que esse peixe ficou em sofrimento. Ele morreu por asfixia. Então, o que você explicou de rigor mortis, né? E parabéns a tua explicação. Não foi à toa que a gente te chamou para cá, porque eu estou aprendendo um monte, tenho certeza que os ouvintes também estão aprendendo. Quanto mais tarde entrar em rigor mortis e mais tempo ele permanecer, mais tempo de prateleira e melhor qualidade essa carne vai ter. Certo? Exato. A gente pode fazer lá já justamente a ligação agora com o que a gente tem que fazer nos 10 minutos de ouro, né? Então, se a gente faz todo esse processo que o peixe vai ser insensibilizado rápido, você vai destruir a medula, que a medula não vai mais lançar sinal nervoso para a musculatura. A musculatura não vai vibrar. Quando a musculatura vibra, a gente perde energia sem necessidade. Então, as células vão passar mais tempo viva, a gente vai ter um período pré-rigor mais longo, então, período antes do rigor mais longo, a gente vai ter o próprio rigor mortis mais longo, e isso tudo a gente está ganhando tempo de prateleira no peixe. Então, a gente ganha um shelf life aí. Então, se a gente vai consumir um peixe logo após ele ser pescado, talvez não faça tanta diferença, que é o caso do pescador lá. Mas se a gente vai consumir o peixe depois de 5, depois de 10, depois de 20 dias, faz totalmente diferença a gente ter esse aumento na vida de prateleira.
Eu lembro que até na própria Expomar, eu estava na palestra da Meg, e eles fizeram uma pesquisa que os consumidores, eles preferem peixes frescos do que peixes congelados. Então, se a gente tem a oportunidade de aumentar o tempo de prateleira de um peixe fresco, que é o que mais sai na peixaria, né? Então a Isso. gente acaba melhorando a qualidade do pescado, e a gente sempre está falando de qualidade de pescado, mas a gente está aliado também ao bem-estar animal. Porque se você insensibiliza esse peixe, ele fica poucos segundos fora da água. Se você insensibiliza ele quase como se fosse uma anestesia, ele não sente dor. E depois você faz a morte sem dor, por sangria, que esse é o jeito correto. Então, uma coisa está aliada à outra, né? Exatamente. E isso é importante que os pescadores e os próprios aquicultores saibam também Exato. E, tipo assim, é bom para todo lado. É bom para o peixe que vai ser abatido, certo? A gente precisa realmente ver o lado animal. A gente vai consumir aquele peixe, a gente precisa ter respeito por ele. Então, ele já vai ser abatido, então a gente tem que fazer o abate da melhor forma possível, né? Digamos assim. Então, a gente precisa fazer com que ele sofra menos, e a gente tem um ganho muito grande com isso. Não é simplesmente pelo fato de, mas eu vou ter um prejuízo, eu vou fazer o peixe não sofrer, mas eu vou ter um prejuízo. É o contrário. A gente vai ser bom para o bem-estar animal, e a gente vai ter um upgrade na qualidade daquele produto. Não só do tempo de prateleira, mas a sangria, que também é muito importante, a gente vai ter uma melhoria no sabor do peixe. É interessante, você falou da questão você tinha perguntado a questão da tilápia, se dava para fazer também na tilápia e tal. E eu fiz um teste. Eu fui no cultivo e pedi para dar uma tarrafada lá, peguei algumas tilápias na hora, fiz tudo certinho, como tinha que ser feito, levei a tilápia para casa. Na verdade, eu ia dar uma aula sobre anatomia de peixes, e fiz isso, mostrei tudo como deveria ser feito, e levei para casa. Só que eu ia fazer a filmagem uma semana depois. Só que eu fiz, já estou aqui, então vamos testar. Peguei o peixe, coloquei na geladeira, estou falando nada técnico, nada de indústria, nem nada. Foi na minha geladeira doméstica. Eu fui lá, o cara deu uma tarrafada, eu peguei em cima do meu cooler lá, fiz o abate do peixe direitinho, levei gelo, claro, coloquei o peixe lá dentro, fui para minha casa, limpei o peixe e coloquei na minha geladeira. Depois de uma semana, vou dizer uma semana, foram 6 dias. 6 dias, o peixe estava em rigor mortis, duro. E olha que ele não estava na temperatura de 0 grau, ele estava na temperatura de geladeira doméstica, que abre e fecha toda hora. Então ele estava em rigor mortis. Quando eu fiz o filé dele, ele estava perfeito, a linha de sangue, né, aquele músculo escuro, estava vermelhinho, não saiu sangue, porque já tinha feito a sangria antes, não teve muita sujeira, né? Claro que na minha cozinha acabou tendo muita sujeira, minha mulher não gostou muito, mas eu vi um resultado muito visível do efeito desse procedimento, desses 10 minutos de ouro, né? Dessa manipulação diferenciada. Certo. É interessante falar, porque parece que até tu se surpreendeu com o resultado. Tu não imaginava que em 6 dias ia estar com rigor mortis ainda. Não. Eu sabia que ia estar com uma qualidade muito boa. Sim. Entendeu? Mas em rigor mortis eu achava que não ia estar mais, até porque ele estava na geladeira, certo? Ele não estava no gelo nem nada. E outra coisa, quando a gente faz a sangria, bem, tem duas questões da sangria, né? A gente tem a questão microbiológica. Por quê? Porque o sangue, ele é extremamente rico de nutrientes. Então, é nutritivo para a gente, seria nutritivo para a gente, mas é muito nutritivo para bactérias. Então, tem muito nutriente ali disponível para bactérias. Se a gente for num laboratório de microbiologia,
A gente entrar no laboratório de microbiologia, vai ter aquelas placas de Petri, né, que são aquelas plaquinhas que se faz a cultura bacteriana, então pega, faz lá o swab, né, tal, e passa naquela plaquinha de Petri, só que ali não passa no vidro, né, você não passa direto no vidro, você passa numa solução, normalmente uma gelatina, que muitas delas é uma gelatina de agar sangue, é de sangue, para você ver como é tão nutritivo o sangue. Se tu utiliza o próprio sangue para fazer cultura bacteriana. Então, para que a gente vai tirar? A gente vai deixar o sangue no peixe. Se faz sangria de bovino, faz sangria de suíno, faz sangria de caprino, de aves, de tudo, mas não faz de peixe, então tem que fazer sangria de peixe também. Que a gente vai ter uma melhoria nessa questão da vida de prateleira, no caso de impedir a proliferação bacteriana. Tem 2 fatores da proliferação bacteriana: a gente precisa tirar os nutrientes, né, o máximo de nutrientes, e a gente precisa tirar a fonte. Então, a evisceração é muito importante. Eu esqueci de falar da evisceração nos 10 minutos de ouro. A evisceração também é importante, porque você tirar a fonte de bactérias, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a evisceração também, daqui a pouquinho. Deixa eu concluir o sangue. E tem outra questão que é muito boa quando você tira o sangue. O sabor do peixe fica mais suave. Então, o sangue tem um sabor muito forte, e quando você retira o sangue, fazendo a sangria, você tem um peixe com sabor mais suave. Brasileiro, de uma forma geral, gosta de peixe sem gosto de peixe. Então, um peixe que não foi sangrado, ele vai ter um sabor mais ativo do que um peixe que não foi sangrado, que foi sangrado. Então, você melhora a qualidade você melhora a qualidade sensorial e melhora a qualidade microbiológica do peixe aí. Eu acredito que até o aspecto visual também, né, César? Não, totalmente, muda sim. Então, um peixe que tem a carne... claro que existem variações de tonalidades da própria coloração do peixe, por causa da questão de mioglobina e tal, mas um peixe de carne clara, ela vai manter a carne clara, vai ficar com a carne mais clara do que normalmente a gente encontra. A gente fez um teste com tainha. Eu estava pensando na tainha aqui, dos pescadores artesanais. Eu estava justamente pensando na tainha. Pronto, eu fui inclusive eu tive a oportunidade de ir para a pesca da tainha, eu mesmo fiz a sangria da tainha, foi muito legal, e a gente teve um resultado, foi muito visível, era visível na carne, mas foi muito visível na ova. A ova da tainha, ela é muito amarela, e ela tem muitas veias, que o pessoal até tira quando vai fazer botarga, tem que retirar esse sangue e tal. E a tainha que tinha sido sangrada, a gente viu uma diferença muito grande na quantidade de sangue preenchendo essas veias aí que circula a ova. E tu fizesse esse processo na frente dos pescadores? Fiz. Na verdade, eu fiz na frente de um pescador, né, que estava com a gente no barco. Mas... E o que ele achou? Não, ele achou fantástico. A gente conseguiu falar com alguns pescadores, de mostrar a eles realmente os resultados. A gente viu o resultado muito nítido. A gente fez o teste também, fez tainha aqui, teve a tainha que a gente não fez, não fez nada, né? Que a gente pegou lá. Na verdade, a gente pegou lá, eles estavam desembarcando na hora. E a gente pegou algumas tainhas dessa e a gente pegou algumas tainhas na pesca mesmo. A gente foi pescar e fez esse processo. E a gente teve uma diferença grande de rigor mortis. Então, a tainha que tinha feito o processo ainda estava em rigor mortis no outro dia, 24 horas depois, e a outra já tinha saído do processo de rigor mortis. Então, a gente viu essa diferença muito nítida. Se você tem a oportunidade de pescar, se tem algum pescador escutando a gente aqui, faça esse teste que você vai ver o resultado. Que realmente... Quero fazer. Vou fazer, César, depois eu vou te falar. Realmente você Queria falar das vísceras. Das vísceras. Uma coisa é o seguinte, as vísceras, elas são muito contaminadas.
Então, tudo ali que está dentro da cavidade visceral ali do peixe são vísceras. Então, o que é que vai ter ali? A gente vai ter o intestino, que é extremamente contaminado, o estômago, a gente vai ter tem o rim, que muita gente nem sabe o que é o rim do peixe, que está grudado ali na parte, no assoalho superior, né, da cavidade visceral, próximo às vértebras. Parece um sangue coagulado, né? A pessoa chama de sangue batido, tal. Aquilo é o rim do peixe. E existe um órgão que faz toda a diferença, mas é muito controverso. São as guelras. As guelras são extremamente contaminadas. As guelras são extremamente contaminadas naturalmente, porque elas vão para o meio externo, o peixe respira através das guelras. A guelra tem um muco, que é importante ter esse muco, mas que esse muco entra em processo de degradação muito rápido, e as guelras entram em processo de degradação muito rápido. Por isso que a guelra é vista como um indicador de frescor. Só que, porque é indicador de frescor, o pessoal deixa a guelra para o cliente ver a guelra. Só que ali está um contaminante. Então, o ideal mesmo era retirar as guelras. Mas precisa treinar o consumidor para dizer que eu não estou tirando as guelras para lhe enganar, porque as guelras estavam ruins. Eu estou tirando a guelra para o peixe continuar bom. Então, essa é uma diferença muito grande com relação... É uma contradição muito grande. O pessoal deixa a guelra para mostrar que o peixe tem qualidade, mas acaba o peixe deteriorando muito mais rápido porque ele está com a guelra. Essa eu não sabia. Todo mundo fala do olho, né? Um olho bem vivo, uma guelra com uma coloração mais, um vermelho mais vivo. Porque o que é que a gente vai ver primeiro no peixe, né? A gente vai ver os pontos que entram em decomposição, digamos assim, mais rápido. Então, o olho altera muito fácil, a guelra altera muito fácil, entendeu? A textura do peixe altera. Quando a gente começa a ter... Lembra que a gente tem quebra proteica na hora da saída do rigor mortis? A gente tem ali, foi o início do processo de maturação. Mas se a gente deixa o peixe mais tempo ali no gelo, refrigerado, sem ser congelado, a gente tem uma continuação da maturação. E as enzimas continuam quebrando, as enzimas proteolíticas continuam quebrando proteínas. E o peixe vai ficando cada vez mais mole. Quer dizer que o peixe está ruim? Não necessariamente, mas são os sinais que a gente vê de frescor, né? Então, são sinais positivos de frescor, eu costumo dizer isso. São sinais positivos de frescor. Os olhos bem vivos, as guelras bem vivas, o odor do peixe com características, com as próprias características, né? Cada peixe vai ter um odor um pouco diferente, é importante você saber a espécie que você está trabalhando, e a questão da textura do peixe. Isso aí são sinais positivos de frescor. Se não tiver, significa que está sem frescor? Não. A gente vai ter que ver outras coisas e entender um pouco daquele produto que a gente está trabalhando. Agora, uma dúvida minha, em relação não só ao momento anterior ao abate, ali o pré-abate, mas ao momento do cultivo. Por exemplo, se eu venho com alguns meses, algumas semanas de oxigênio mais baixo, né, abaixo do ideal, abaixo do aceitável, o peixe que não está tão bem nutrido, que está em altas densidades, enfim, condições, um baixo grau de bem-estar. Ele vai começar o processo de rigor mortis já com menos glicogênio, já vai ter menos reserva energética, e aí a tendência é que ele tenha lá no final também um menor tempo de prateleira. Isso, exatamente. Principalmente porque na aquicultura a gente tem esse controle, né? A gente consegue ter esse tipo de controle. Então, na verdade, isso aí é uma falha do processo. Então, se a gente tem uma falha no processo, a gente está fazendo o animal ele entrar em estresse antes e ter pouca reserva energética. Claro que se a gente fizer tudo certinho, a gente vai ser menos ruim, né? Mas se a gente pega um peixe que está muito bem nutrido, que está com uma energia muito boa, que está saudável, ele vai ter uma qualidade, um processo, um período de vida útil
maior, independente se a gente fez ou não essa coisa. Já melhora bastante. E a gente vê na pesca, por exemplo, a pesca a gente não tem esse controle. O peixe está lá e a gente faz a captura daquele indivíduo. Só que a gente consegue ver com relação ao ciclo biológico do peixe. Então, se o peixe está engordando para o período de desova, ou está próximo do período de desova, ele está gordo, saudável, com a reserva energética, está todo malhadão, bonitão, para poder ir para o período de acasalamento, que todo peixe se prepara para isso. Normalmente faz uma migração e tal. Depois da migração, depois do período de acasalamento, depois que ele fez a reprodução, ele gastou toda a reserva energética, ele é um peixe que está exausto, que ele vai ter que voltar para aquele local, e aí se você pesca nesses dois momentos, a gente vai ter, se você pesca da mesma forma, o mesmo peixe, em momentos diferentes, a gente vai ter qualidades distintas disso aí. Uma coisa interessante já vi muita gente puxar a orelha de pescador, e principalmente do gelador, né? Porque nos barcos, nos atuneiros, por exemplo, tem às vezes até 2 geladores, que são a pessoa que pega o peixe e coloca no gelo. Então é responsável direto pela qualidade do peixe a bordo. E já vi muita gente, armador de pesca, puxar a orelha do gelador, porque o peixe está vindo com a qualidade baixa, porque isso, porque aquilo, e às vezes não é culpa dele, é o momento do peixe. Então, de uma maneira geral, a porcentagem de peixes bons no período depois do período de reprodução, a qualidade vai cair na pesca. É questão biológica, né? Natural. Natureza, né? César, veio uma pergunta aqui, claro que a gente vai falar de aquicultura, mas eu falei que o César ia estar aqui com a gente, fizeram uma pergunta sobre atum. Vamos lá. Qual a forma correta de manusear e abater e conservar o atum na embarcação? Bom, vamos lá. Não só do atum, né? Na verdade, de todos os peixes. A gente, basicamente isso, esse processo que eu falei. Uma diferença que a gente vai ter em grandes peixes, existe uma ferramenta que é utilizada para embarcar o peixe, que é o bicheiro. O bicheiro é um gancho, certo? Que é permitido para grandes peixes, porque senão realmente não consegue puxar pela linha e tal. Então você tem que, o pessoal chama de embicheirar o peixe, né? Então você pega aquele gancho e realmente enfia no peixe e puxa o peixe para cima rapidamente. Esse bicheiro, ele é para ser utilizado na cabeça do peixe. Não pode pegar nem na barriga, porque aí você vai romper víscera e você vai ter contaminação, nem na parte do lombo, porque você está pegando a parte mais nobre do peixe. Então você utiliza esse bicheiro na cabeça do peixe. Muitas vezes dá para furar aqui na próxima abertura do opérculo. E aí você puxa. Tem que ter cuidado para não furar a parte de baixo da cabeça. Por quê? Porque embaixo da cabeça está o coração. E se você fura o coração, você não vai ter uma sangria eficiente. Por quê? Porque no momento da sangria, lembra que a gente fez a insensibilização, o peixe praticamente está com morte cerebral já, mas o coração ainda está pulsando. A gente precisa que o coração esteja batendo para ter uma sangria eficiente. Se você fura o coração no momento que você vai embarcar o peixe, você quebrou a bomba, né? E a gente não vai ter uma sangria tão eficiente. Vai sair sangue do coração, mas a gente não quer que saia sangue do coração, a gente quer que saia sangue do peixe. Beleza? Subiu o peixe. Subiu o peixe a bordo, é interessante fazer a insensibilização do peixe, no caso de atuns, que é um peixe bem grande, se faz o furo mesmo na cabeça do peixe, pode utilizar uma pancada na cabeça do peixe, é permitido, é normal fazer também, mas a pancada na cabeça do peixe é menos eficiente do que realmente a perfuração. Então a gente utiliza, os pescadores chamam de espicho, né? Esse instrumento que perfura o crânio do atum. Inclusive, o atum é um peixe muito grande, mas é relativamente fácil fazer essa perfuração, porque ele praticamente tem uma marquinha aqui no meio que a gente consegue atingir o cérebro do peixe. Fez essa perfuração,
você pode fazer já a sangria. Quando você faz a sangria do atum, que no caso eu disse que o atum é um pouco diferente, se faz a sangria embaixo da nadadeira peitoral. A nadadeira peitoral é aquela que fica na lateral, certo? São as nadadeiras maiores do peixe. Então, logo abaixo da nadadeira peitoral do atum, estou falando especificamente do atum, certo? Vai ter uma marcação que não é a linha lateral que faz parte do sistema nervoso, fica um pouco acima, que são os furinhos na pele e nas escamas também, mas a gente tem uma linha que é a linha de descanso da nadadeira. Então, a nadadeira, ela descansa em cima dessa linha. Nessa linha, você vai fazer um corte ali, logo abaixo da nadadeira, um corte que não precisa ser um corte profundo. Essas duas artérias, que é uma de cada lado, elas passam encostado na pele. Então, um corte de 2 centímetros de profundidade, certo? Pode ser um corte de 5 centímetros um corte de 5 centímetros de tamanho, mais de 2 centímetros de profundidade já, você vai conseguir atingir esses grandes vasos. Fez esse corte, você vai deixar o peixe sangrar. Quanto tempo deixa o peixe sangrar? Enquanto sair sangue, certo? Nesse momento, você pode fazer a destruição da medula? Pode fazer a destruição da medula, mas você não pode iniciar rapidamente. Eu vejo, às vezes, o pescador iniciar rapidamente a evisceração. Se a gente inicia a evisceração e começa a cortar o peixe, você começa a cortar outros vasos e corta o coração. Então, deixar o peixe sangrar, pode fazer... Existe uma forma de você aumentar a sangria, a eficiência da sangria, é utilizando uma mangueira com água, pode ter água do mar mesmo, colocando dentro da cavidade visceral, com água em abundância ali. Então, se faz uma pressão e aí sai o sangue mais rápido. E aí, depois que parou de sair sangue, né, que está saindo só água ou que não tem mais saindo sangue, aí você parte para a evisceração, lavar o peixe e gelo. Dá para colocar esse peixe durante a sangria numa caixa térmica. O pessoal chama de choque térmico, né? Mas que não é o choque térmico, porque o choque térmico o pessoal chama de pegar o peixe e colocar diretamente na água com gelo. Você já fez a insensibilização e você já fez a sangria. Então você coloca o peixe ali dentro e deixa ele sangrar ali dentro para depois fazer a evisceração. Só que o atum é muito grande, então nem sempre tem espaço no barco para ter uma caixa desse tipo. E aí depois que faz isso, refrigerou, né? Botou na caixa, tal, tirou a víscera, embala o atum e coloca no gelo, no local definitivo. Perfeito. A gente já chegou ao fim. Eu quero saber se de alguma coisa desse assunto que tu queria falar, ou que eu não te perguntei, que tu acha importante. Não, eu acho que eu consegui falar um pouco de tudo, né? Sempre a gente consegue aprofundar um pouco mais e bater papo, mas assim, eu fico à disposição, que se alguém tiver alguma dúvida, depois pode entrar em contato, eu sempre tento responder tudo, e é isso. Eu acho que a gente precisa ter uma visão de qualidade desde que o peixe, na verdade, não é desde que o peixe sai da água, né? Como você falou, na aquicultura, desde que o peixe está dentro da água. Então, a gente precisa pensar naquele animal, a princípio um animal, mas que ele vai ser um alimento, e isso tudo vai interferir na qualidade final daquele produto. Isso, eu lembro de 2 veterinários também, que é o professor Leonardo Barcelos, que fala muito de bem-estar, inclusive vou convidá-lo também. Já o convidei, ele já inclusive aceitou para estar com a gente aqui no Peixe é Meu Negócio. Que o peixe viva uma vida que vale a pena ser vivida, né? E outra coisa que eu aprendi com uma amiga minha, que é médica veterinária também, é justamente o que você acabou de falar, que a gente tenha respeito pelo animal e também tenha respeito pelo alimento. Isso. César, eu queria te agradecer pelo teu tempo, porque eu sei que a tua agenda é extremamente corrida. Eu queria que tu vendesse teu peixe agora, falasse dos teus projetos, onde é que as pessoas te encontram. Agora é o momento de tu vender teu peixe. Ah, legal. Bem, eu estou muito no Instagram, né? Então, o meu Instagram é César_Causavara. Estou colocando e estou aumentando o meu YouTube. Então, a gente está colocando alguns vídeos. O YouTube, o pessoal reclama um pouco do Instagram, porque às vezes
um vídeo que passou cinco vídeos já, a pessoa não consegue mais acessar praticamente, porque não consegue fazer uma pesquisa para achar. Então, no YouTube, a gente consegue colocar o assunto lá e ele fica eternamente. Se você fizer uma pesquisa no Google, você acha esse vídeo. Então, eu estou colocando lá no YouTube, que é César Calzavara, o meu YouTube também. Eu estou com alguns cursos para fazer, alguns cursos presenciais e alguns cursos online enrolando. Então, a gente tem o curso de Atum do Mar à Mesa, que a gente fala de tudo do atum, desde a parte biológica, desde a vida do peixe, espécies, tal, pesca, como vai ser cortado, como vai ser abatido, tudo, e até ele chegar no prato mesmo. Isso a gente tem um curso online, bem completo com relação a isso, e a gente tem alguns cursos do Atum do Mar à Mesa também presencial. A gente está já com a agenda fechando a agenda para Porto Alegre e com a agenda para o Rio de Janeiro. Eu não vou saber dizer a data agora, mas vai dar uma pesquisada depois. A gente vai... Eu estou com um curso aberto também, um workshop aberto de anatomia de pescado voltado para a gastronomia. Então, a gente vai ter agora o penúltimo módulo. A gente teve um módulo já de peixes, a gente teve um módulo de camarões, de lagostas e lagostins, teve um módulo de caranguejos e siris, agora a gente vai ter de cefalópodes e de bivalves. Então, é um workshop que está sendo em vários módulos, falando da parte voltado para a gastronomia. Isso é muito interessante, porque os chefes de cozinha, eu não sou chefe de cozinha, apesar de gostar de cozinhar, brincar um pouco em casa com cozinha, mas os chefes de cozinha às vezes não sabem o que está lidando ali, qual é o órgão, o que é aquilo, para que serve, se dá para comer, se não dá para comer. E aí, ele sabendo a anatomia do animal, ele consegue ter insights, né, e formar novos pratos e trabalhar de uma forma mais inteligente, digamos assim. Mas quem não é chefe pode fazer também. Pode fazer também. Inclusive, a gente sempre tem, assim, tem médicos, tem dentista, tem o pessoal que gosta de cozinhar, tem o pessoal que trabalha com aquicultura, tem o pessoal que trabalha com pesca, pescador, peixeiro de peixaria. Então, a gente tem muita gente aí como aluno e sempre é enriquecedor, né? Porque depois dessas aulas, a gente sempre faz uma parte de pergunta ali e tal, e todo mundo traz sua vivência, né? E é muito legal isso, ver a vivência de quem lida com o produto diretamente. Então, eu sempre gosto muito de conversar com o pescador, então eu aprendo muito com o pescador. Um dos meus maiores professores são os pescadores que estão na lida ali direto com os peixes. E essas datas todas, basta acessar tuas redes sociais e a gente nas minhas redes sociais, no meu Instagram, a gente sempre coloca lá as datas que a gente vai atualizando, né? Vai colocando as datas do que está acontecendo. A gente vai ter o próximo módulo de moluscos cefalópodes, né? De polvos e lulas. A gente vai ter agora sempre a gente está fazendo sempre os módulos na primeira segunda-feira do mês. Então, na próxima segunda-feira do início do mês, a gente vai fazer esse próximo módulo, mas os cursos presenciais em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, acesse as minhas redes sociais, que a gente vai ter aí isso aí. E também tem, tipo assim, a gente faz evento, então estou indo para Belém, estou indo para palestra em congresso, então vou estar daqui para o final do mês, vou estar aí em Santa Catarina novamente, tem São Paulo, a gente está rodando mais do que notícia ruim. E quais são os teus sonhos, os teus planos para o futuro? Fernanda, essa pergunta é meio... eu queria realmente, o meu plano meu projeto, né, é que realmente a pesca, não só a pesca, né, o peixe seja mais valorizado e quem trabalha com peixe diretamente, o pescador, o aquicultor lá que tem o seu cultivo lá de camarão, de peixes e tal,
ele seja mais valorizado, ele tenha até uma vida mais digna, né? A gente, no último módulo agora de anatomia, a gente falou, que eu não falo só de anatomia, acabo falando mais de outras coisas, a gente falou muito do catador de caranguejo, né? O cara que está ali dentro do mangue, catando caranguejo, e eu realmente queria ver esse pessoal com a vida um pouco mais digna. Talvez eu não veja em vida ainda, mas eu vou fazendo o que eu posso fazer para que esse caminho seja trilhado, né? Então, o meu objetivo, que é um objetivo bem grande, lá para frente, mas a gente faz a nossa parte aqui, o que a gente está ao nosso alcance. Legal tu colocar a luz, né? Eu lembro que esse ano, no começo do ano, eu participei de uma despesca, desde a primeira caixa que foi tirada do viveiro até a última. E eu acho que todas as pessoas que trabalham com aquicultura deveriam, pelo menos, ver essa experiência. Tu valoriza muito mais o trabalho do aquicultor, o trabalho do piscicultor, valoriza muito mais o peixe que chega na tua mesa. É bem o que tu falou, assim, que essas pessoas também têm orgulho do trabalho que fazem, porque elas fazem alimento, né, alimento saudável. Isso. César, sem palavras para te agradecer. Foi uma aula, tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo no Spotify ou estão nos vendo no YouTube adoraram. Muito obrigado por tu arrumar uma brecha na tua agenda, que eu sei que é apertada. Quem sabe outra vez a gente convida aí para falar sobre outro assunto. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Aqui embaixo, no episódio, vai estar assim, caixa de perguntas. Então, se você tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram deixar aqui para a gente, podem deixar, por favor, deixar feedback. Também, se lembrar de algum outro tema, de algum outro convidado, por favor, essa construção é coletiva. Agradecer as pessoas que mandaram mensagens com perguntas. E não deixar de seguir as redes sociais do César, seguir também as redes sociais da Aquaculture Brasil. E nos vemos, então, no próximo episódio. Muito obrigada.